boa noite. Boa noite. O senhor já começou a gravar? Já comecei a gravar aqui e eu novamente aconteceu o problema da outra aula anterior, que eu comecei a gravar, falei e não liberei o áudio. Vamos lá novamente então. É bom que já tá vocês dois aí na aula, Leonel e o Jonathan. Então, na aula anterior, nós vimos que as árvores de busca binária elas podem ficar desbalanceadas, né? Então, dependendo da ordem que esses elementos são inseridos, no pior caso, ela pode ficar com uma lista ligada, tá? Que impossibilita realizar uma busca binária, tá? Uma heurística, né, uma possível solução para que a árvore continue sendo uma árvore de busca binária é manter elas balanceadas. E o que é manter elas balanceadas? É a altura da subárvore da esquerda e da direita, elas não poder passar do que mais um ou menos um, tá? Essa é a ideia. Nós vimos também que para manter essa propriedade da AVL, é necessário efetuar aí as rotações em torno do nó que está desbalanceado. Tá? Então, em alguns casos, é necessário fazer duas rotações, tá? Aquela rotação esquerda-direita ou a rotação direita-esquerda. Tá? Pessoal, se vocês não viram ainda, tá? Eu sugiro que vocês olhem a videoaula anterior, porque sem vocês terem estudado aí o conceito da VL, a árvore rubro-negra é uma extensão, né, dessa árvore, mas com mais propriedades ainda. Então, recomendo que vocês revejam a árvore AVL caso não entenda aqui algum conceito aqui relacionado à rotação, tá, que nós estudamos na aula anterior. As buscas dessas árvores, né, na AVL e na rubro-negra, ocorrem da mesma forma, tá? Só que qual é a diferença, tá? A diferença é que tanto na inserção quanto na rotação esse processo é mais complexo, tá? Porque pode exigir, para manter o balanceamento da árvore, diversas rotações que tendem a chegar ao quê? Tendem a propagar o balanceamento até chegar ao nó raiz da árvore, tá? Então, ou seja, enquanto lá numa árvore binária, né, simples, né, balanceada lá, sem ser AVL, nós tivemos lá alguma complexidade, né, para fazer a remoção do elemento, né, tendo que observar lá a estrutura da árvore binária. Na VL isso ainda ocorre de uma forma um pouco mais complexa. Eu não devo cobrar, tá, pessoal, na prova que vocês implementem lá uma árvore AVL, tá? Mas que entendam bem o conceito e como fazer a inserção dos nós em uma AVL e mostrar as rotações, tá? Mas para quem tiver curiosidade, eu também na aula anterior, né, na aula de laboratório, eu inseri lá o código da AVL em si, tá bom? Mas não é necessário dominar, é um código bem complexo, tá? Nesse momento é mais importante vocês entenderem o conceito do que entender lá o código. Então, dessa aula de hoje, nós vamos estudar as árvores rubro-negra, tá? Que é aí uma melhoria, tá? A AVL ela foi proposta lá em 62 pelo Adelsko Velsky e Landes, tá? Por isso que a AVL, né, são as iniciais do nome dele. Depois, em 78, o Cedric e o Gibas proporam, né, uma melhoria, né, nessa árvore com o intuito de diminuir o tempo de inserção e remoção, tá? Se você for fazer uma comparação, tá, das árvores AVL com a rubro-negra, você vai perceber que as árvores AVL elas são mais rigidamente balanceadas do que as rubro-negra. Tá? Entretanto, a remoção ela se torna um pouco mais lenta. Por quê? A AVL sempre usa aquele conceito de rotação. Tá? E a rubro-negra, a rotação ela é só feita em algum momento onde as regras dela são quebradas. Tá? Essas regras que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos pegar aqui um exemplo aqui de uma árvore binária. E o que seria então uma árvore vermelha e preta? Tá? Nós temos algumas regras aqui. Tá? Cada nó da árvore, ou ele é vermelho, ou ele é preto. Tá? As folhas, tá? E as folhas, no caso aqui, seriam os nós que são nulos. Tá? Ou seja, eu tenho um ponteiro aqui, por exemplo, o nó 30, ele tem dois ponteiros, mas os ponteiros são nulos. Tá? Então essas folhas aqui, elas são pretas. Tá? E aqui na regra 2,
tá, pessoal? Está descrito que pode ocorrer da raiz também ser preta, né, do nó raiz. Pode ocorrer não, tá? Em uma árvore rubro-negra final, tá? Depois que você tem ela balanceada, né, com todas as propriedades, o nó raiz ele é sempre preto, tá? A regra 3 diz o seguinte: se um nó é vermelho, tá? No caso aqui o 40, então o seu pai é preto, tá? Se tivesse um nó preto. Vamos pegar aqui o 60, né? O 60 o nó é vermelho, o pai dele é preto. E os seus dois filhos também são pretos, tá? No meu caso aqui, né? O 40 tem dois filhos que são pretos, tá? Então, um nó preto pode ter filhos pretos ou vermelhos, tá? Que é o caso aqui, tá? Esse aqui é um nó preto, ele pode ter um filho preto e pode ter ainda um filho vermelho. Essa propriedade 4 aqui, essa regra 4, ela é muito importante, tá? Porque ela diz respeito ao quê? Ao caminho, tá? Ou seja, a altura de qualquer nó da árvore para uma folha descendente, ela tem que ter o mesmo número de nós pretos, tá? É o que em inglês, tá? Na bibliografia vocês vão encontrar como black high, tá? Ou altura preta, tá? Ou seja, para ela ser uma árvore rubro-negra, a quantidade de nós descendentes pretos tem que ser a mesma nas duas subárvores, tá? Se tiver uma subárvore que tem uma altura diferente da outra em termos de nós pretos, ela já não é uma árvore rubro-negra. Então, como eu falei aqui antes, né? Então o caminho de qualquer nó, né? Qualquer nó X aqui para uma subárvore, para uma folha descendente, ela tem que ter o mesmo número de nó preto, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente calcular aqui o nó 40, né, que é vermelho, ele tem um black high, né? É isso que significa esse BH aqui, black high, igual a 2. Por quê? Olha só. O filho do 40 é 30, ele é um nó preto. Tá? Então, nós já temos aqui um descendente preto. E a gente tem que continuar essa varredura até a folha. Tá? Então, se a gente vier até essa folha aqui da subárvore da esquerda, nós encontramos o segundo nó preto. Tá? Então, aqui, 1, 2. Tá? Então, eu tenho dois descendentes que são pretos. O mesmo ocorre desse lado aqui da árvore. Tá? Também os dois descendentes são pretos. Vamos olhar agora na subárvore da direita aqui. Então, o filho do 40 aqui, o 50, é preto. E o filho do 50 também é preto. Tá? Tem um nó preto aqui. Um outro caminho possível é do 50 até esse nó aqui. Tá? Então, eu tenho um descendente preto e um segundo descendente preto. Então, essa árvore aqui, de acordo com a propriedade 4, que nós acabamos de falar agora, ela é uma árvore rubro-negra. Tá? Ela só não é por quê? Tá? Ela só não é por quê? Porque essa árvore aqui, o nó na raiz dela é vermelho. Tá? Em uma árvore rubro-negra, ele deveria ser preto. Tá? E é claro, se a gente mudar aqui esse nó preto, a altura dos nós, ela não vai mudar em nada, né? Porque a altura, esse black high aqui, significa os descendentes, tá? Não incluindo o nó raiz do qual partiu. Então vamos pegar aqui como exemplo essa árvore e vamos fazer a inserção nela para a gente ver aí alguns problemas que podem acontecer na inserção de um nó, de forma que a gente consiga manter todas essas 4 propriedades aqui. Tá? Então vamos inserir o 70. O 70 ele vai ficar em que lugar aqui, pessoal? Após o 60, né? À direita do 60. Uhum. Então inserimos aqui o 70, tá? Quando a gente insere o nó aqui, nós inserimos o nó como vermelho, tá? Porque nós queremos manter algumas propriedades da árvore, tá? Então, o que aconteceu aqui? Tá? Primeira coisa, vamos olhar se tem alguma regra aqui que feriu, né? Quando a gente inseriu 70. Vamos lá, relembrando as regras aqui. Cada nó ele é vermelho ou preto. Aqui, nó vermelho ou preto. Muito bem.
As folhas, né, nulas são pretas, tá? As folhas aqui são pretas, aqui tem uma folha preta. Então, ok. Se um nó é vermelho, então o seu pai é preto. E os seus dois filhos também são pretos. E o nó preto, ele pode ter filhos pretos ou vermelho. Então, nesse caso aqui, o 40, tudo bem, né? 40 tem dois filhos pretos, tá? Aqui, ó, regra 3. Se um nó é vermelho, então o seu pai é preto e os seus dois filhos também são pretos. O que aconteceu aqui com os 60? Os dois filhos deles não são pretos. Não são, né? O pai dele é, mas os filhos não são. Então nós tivemos uma quebra aqui na regra 3. Tá? Então, se um nó é vermelho, então o seu pai é preto. E os seus dois filhos também são pretos. O que acontece aqui? Nós precisamos corrigir esse problema. Como que nós poderíamos corrigir esse problema? Trocando as cores. Certo? Vamos trocar. Trocamos as cores. A pergunta é, alguma propriedade aqui foi violada nessa troca de cores? Não tem os dois filhos pretos. A raiz não conta, né, professor? A raiz aqui, o nó raiz? Aham. Conta. Então feriu, porque o nó vermelho tem um filho vermelho, isso quebra. Tem um filho vermelho, né? Então, vamos olhar aqui. Em termos dos filhos, tá? Então, um nó vermelho tem dois filhos pretos, ok. Né? E um nó preto, ele pode ter um filho preto e um vermelho, ok. Aqui também ok. Então, como você falou, aqui houve um problema. Tá? E teve também mais um outro problema, tá? Além do filho dos dois aqui serem vermelhos. Tá? O caminho, né, a altura de qualquer nó para um nó descendente tem que ter o mesmo número de nó preto. Tá? Então, se a gente for analisar aqui, quantos descendentes nós temos aqui? Descendentes. Como assim descendentes, professor? Nós temos que calcular o black high aqui, né? Sim. Ele seria um, né? Aqui, ó, nessa subárvore da esquerda aqui seria 1. Uhum. E nessa subárvore aqui, ó, da direita, eu teria 1, 2. Ou ainda aqui, ó, 1, 2 ou 1, 2. Então a gente quebrou essa regra também. Tá? Então, assim, aqui, ó, nessa subárvore da esquerda, nós só temos um nó preto. Então essa foi uma das regras que foram quebradas. E a outra regra, como você falou antes, se o nó é vermelho, então seu pai é preto. E os seus dois filhos também são pretos. Então o que fazer nessa situação? Voltamos para a mesma configuração inicial, né? Precisamos ter uma ideia melhor aí de como resolver. Talvez fazer aqui algumas rotações, tá? O problema é que o 70, tá, que é esse nó vermelho aqui, ele tem um tio preto. Isso dificulta encontrar uma solução, tá? Então vamos facilitar um pouco as coisas aqui, tá? Imagina então que o 70 aqui, ao invés dele ter um tio preto, ele tem um tio vermelho, que é o 45. Daí esse caso ficou mais fácil de resolver, tá? Por quê? O preto tem que ter, né, um nó preto tem que ter dois filhos vermelhos, tá? Na verdade ele pode ter um preto ou um vermelho, tá? Mas o tio aqui dele passa a ser vermelho, isso facilita. Pode ser que se a gente trocar as cores agora funcione, tá? Então, o tio 45 do 70 também é vermelho. Então o que a gente faz? Troca as cores. Trocamos as cores. Tá? Por quê? Esse nó aqui, o 70, tá? Ele tem um pai preto e um tio vermelho. Isso aqui é possível, tá? Isso aqui é possível ele ter.
Isso aqui, inclusive, facilita o quê? A gente estabelecer uma rotação de nós aqui, tá? Mas não é o caso ainda no momento. O problema é que mesmo nesse cenário aqui, ainda a gente não resolveu o problema. Por quê? Ainda assim, né, o 40 e 50 são vermelhos, tá? E o 50 aqui, que é vermelho, deveria ter 2 filhos pretos. Então, tivemos aqui ainda o problema, né? Então, voltamos para o início, né? Mas o fato é que o 70, que é o nó vermelho, ter um tio 45 aqui no caso, né, que é vermelho, pode facilitar as coisas. Então, se o 50 aqui, tá, que é preto, tem 2 filhos vermelhos, nós podemos resolver o conflito entre o 60 e o 70, entre esses dois, mudando o 60 para preto, esse aqui, e depois mudamos o 50 para vermelho e depois o 45 para preto. Tá? Então a gente muda esse aqui para vermelho e esses dois aqui ficariam pretos. Tá? Essa é a ideia. Então a gente resolveu esse problema aqui. Tá? Mas mesmo assim a gente continua ainda com o problema do 40 e do 50 ainda, né? Que são dois nós vermelhos. E o que mais? Ó, né, seu nó é vermelho, então seu pai é preto e os seus 2 filhos também são pretos. Tá? Então, violamos a regra 3 aqui. O que nós podemos fazer para consertar essa árvore aqui? A gente pode mudar, né? Troca a cor aqui do 30 com o 40. Mudamos. Então mudamos a força. Agora, o que aconteceu? Veja, a propriedade de cores, a princípio está ok, né? Porque um nó preto, ele pode ter um filho vermelho e um preto. Tudo bem, tá? Um nó vermelho, obrigatoriamente, tem que ter 2 pretos. Ok, tá certo. Aqui mesma coisa, né? O 70, ele é um nó vermelho e os 2 nolos nu dele são preto, tá? Nil são preto. Só que o que nós quebramos aqui? Nós quebramos a regra da altura, do black high, tá? Basta contar, tá? O número de nós aqui, descendentes pretos, tá? Na subárvore aqui, ó, aqui da direita, nós temos o quê? 1, 2, 1, 2, 1 e 2, tá? Então, a altura dessa subárvore aqui é 2, tá? A altura em termos de nós descendentes pretos. E aqui, quantos nós pretos nós temos na subárvore da esquerda? Um só, né? Uhum. Tá? Então a gente quebrou essa regra. Perfeito? Então ainda não resolveu o problema. O que a gente pode fazer então? Nós vamos utilizar uma estratégia que nós estudamos lá nas árvores AVL, que é o quê? Realizar as rotações. Tá? E aqui, as mesmas rotações que se aplicam às AVL se aplicam aqui nas árvores rubro-negra. Tá? Nós temos as rotações simples, tá? A rotação simples à esquerda, a rotação simples à direita, e as rotações dupla, tá? Esquerda, direita e direita, esquerda. Tá? Lá no material da AVL está bem detalhado lá quando que você aplica um desses dois tipos de rotações. Então vamos aqui olhar como que nós implementamos a rotação, tá? Então nós temos aqui uma árvore, tá? Uma árvore de busca binária, tá? Então essa árvore aqui, ela tem uma subárvore da esquerda e ela aqui tem uma subárvore da direita. Essa árvore, tá? Ela pode ser rotacionada. Tá? Ela pode ser rotacionada o quê? À direita. Por quê? O nó aqui da esquerda, perdão, a subárvore da esquerda tem uma altura maior do que a direita. Tá? Então, nós conseguimos mudar a posição dos nós sem mudar as propriedades da árvore. Tá? Vamos ver como que a gente faz isso. Primeiro passo. Vamos fazer uma rotação à direita aqui, tá? Então, o círculo toma o lugar do quadrado, o quadrado desce, entra no lugar aqui do nó C, né, que é da subárvore, só que aí fica um problema.
tá? Quando a gente faz essa rotação aqui. Como que você vai reconectar os nós A, B e C nessa rotação? Tá? Veja, o círculo tomou o lugar do quadrado. Vê aqui. E o quadrado passou a ser filho do círculo. Como que fica agora os nós A, B e C? O C, ele continua sendo filho aqui do quadrado, tá? Continua sendo filho. A questão agora é o que fazer com esses dois nós filhos aqui, o A e o B, tá? Nós podemos inserir ele aqui direto. Inserir o A. O B não teria como inserir direto no círculo. Isso aqui não pode acontecer? Acho que não, professor. Perguntou para o Arnaldo. O Arnaldo falou que não pode, tá? Ou seja, porque se esse nó, se eu colocar o B como filho aqui do círculo, nós já não temos mais uma árvore binária, né? Aqui virou uma árvore n-ária, né? Na árvore binária nós só podemos ter o quê? Duas subárvores, certo? Tá? Então isso não pode. Então esse B aqui, tá? Que era filho do círculo, ele passa a ser filho do quadrado, tá? Então isso aqui é super importante, tá? Entender esse tipo de rotação à direita. Vocês vão encontrar bastante essa situação aqui quando estiver balanceando a árvore. Isso aqui também foi explicado lá na aula anterior, tá? Vocês podem dar uma olhada lá depois. Aí a questão é, essa rotação ela não afeta a ordem dos elementos da árvore binária, mas como nós podemos provar isso? Tá? Uma forma da gente provar é por meio do quê? Se a gente fizer uma varredura nessa árvore, né? Pelo seguinte, ó, se a gente fizer uma varredura nessa árvore aqui, tá? Para a gente verificar a ordem dos elementos, o A é menor que o B, correto? Então eu teria assim A, B, volto para o nó raiz e C. Tá? Lembrando, né? Os nós menor do que a raiz ficam à esquerda, os nós maior do que o raiz ficam à direita. Tá? E se a gente fizer uma varredura aqui em ordem, nós vamos ter A, B e C. Tá? Aqui, ó, A. Aí volta aqui, né, para esse nó aqui, o círculo. B, volta para o raiz e o C. E se a gente fizer uma varredura em ordem aqui também, o que que acontece? Mesma coisa, né? A, círculo, B, quadrado, C. Tá? Então, a rotação, ela continua mantendo aí as propriedades da árvore. Tá? O objetivo da rotação é o quê? Estabelecer apenas um equilíbrio em cima do nó que está desequilibrado. A rotação à esquerda também ocorre da mesma forma, tá? Se você pegar essa árvore aqui e fizer uma rotação à esquerda, você vai chegar nessa árvore aqui, tá? Pessoal, é importante você entender que isso aqui é uma parte, tá? De uma árvore de busca binária, tá? A gente só está fazendo a rotação em cima de um nó cuja subárvore está desbalanceada, tá? E aí o que é balanceado e desbalanceado? Eu expliquei lá na aula anterior, tá? Você tem que calcular o fator de balanceamento das árvores, tá? Ou melhor, fator de balanceamento de cada um dos nós da árvore binária, tá? Quando esse fator de balanceamento ele passar de 1, significa que aquele nó desbalanceou e você tem que aplicar aí alguma medida de balanceamento, né? Que no caso são as rotações. Então nós podemos fazer a rotação simples, ou rotação para a direita, ou rotação para a esquerda. E assim, qual é a finalidade de balancear? Tá? O objetivo de balancear é que você tenha o quê? Você não tenha que fazer uma quantidade, assim, não grande comparações, tá? Mas que você possa fazer uma menor quantidade de comparações possível, tá? Então aqui nesse caso aqui, né? Essa aqui é uma árvore que está balanceada, tá? Quantas comparações nós devemos fazer? Tá? Por exemplo, se eu quero encontrar aqui o 20, tá? Se eu estou partindo aqui do raiz,
eu sei que o 20 é maior do que o raiz, eu vou para a subárvore da direita, fiz uma comparação, e depois fiz uma segunda comparação, que eu fiz duas comparações. E nesse caso aqui? Bom, nesse caso aqui eu também fiz duas, né? Porque duas, tá? É uma árvore degenerada, fiz uma busca sequencial, então não mudou, tá? Mas imagine agora que eu queira encontrar aí o 12, tá? No 12, partindo dessa árvore aqui balanceada, eu faço uma comparação, duas comparações, tá? Na verdade, três, né? Se você contar com o nó raiz, tá? 12, né? O 12 é o 15? Não, não é. O 12 é menor que o 15. Então, vou para a subárvore da esquerda. 12 é menor ou maior do que o 8? Não é maior. Então, vou para a subárvore da direita. Nesse caso aqui, numa árvore degenerada, eu tenho que fazer mais comparações até eu encontrar o 12, tá? E no pior caso, se eu quiser encontrar um elemento que não está aqui na árvore de busca binária, tá? O número de comparações que eu faço em uma árvore de busca binária, ele é muito menor do que numa árvore degenerada, tá? Utilizando a notação OU, né, que acredito que vocês já devam ter estudado lá em complexidade de algoritmos, numa árvore balanceada, nós fazemos log n comparações no pior caso, tá? Em que n é a quantidade de elementos, tá? Já numa árvore degenerada, a complexidade, né, de um algoritmo de busca para um determinado elemento, no pior caso, tá? E o que é o pior caso? O pior caso é você está buscando um elemento que não existe ali na estrutura, tá? No pior caso, você tem o quê? Ordem de n. Tá? Então, é uma diferença bem substancial. Então, é por isso que a gente faz o balanceamento das árvores, tá? Então, aqui, como eu falei antes, para encontrar o 12, nós fazemos 3 comparações, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho log de 6 é igual a 2,58, arredondando 3, tá? Então, teríamos aqui 3 comparações. E no caso aqui na árvore degenerada, né, nós teríamos o quê? Que fazer quantas comparações? 5 comparações, tá? Mas esse ainda não é o pior caso. Qual que é o pior caso? O pior caso é N, né? Que é, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparações, tá? Tem uma diferença aí substancial. Principalmente que se a gente pensar assim, que essa árvore ela pode ficar enorme, tá? Imagina aí que nós temos uma árvore aí com 1000 elementos, tá? Em uma árvore binária, quantas comparações nós faríamos, tá? Ou em uma árvore degenerada, né, linear, com 1000 elementos, quantas comparações nós faríamos? Aqui, na árvore binária, né, balanceada, tá? Com 1000 elementos, no pior caso, nós faríamos 10 comparações, e aqui, no pior caso, nós faríamos 1000. Tá? Então, vai vendo que conforme vai aumentando o tamanho da árvore, a diferença aí da busca ela é substancial. Então vamos pegar aqui um outro exemplo aqui da nossa árvore rubro-negra, tá? Vamos olhar essa árvore aqui. Pergunto para vocês aqui, essa aqui é uma árvore rubro-negra? Vamos olhar cada uma das regras, tá? Cada nó é vermelho ou preto. Tá? Então tá. Então cada nó aqui ou ele é vermelho ou preto. Tudo bem. As folhas, Nil, são pretas, tá? Então aqui as folhas são pretas. Aqui as folhas também são pretas. Todas as folhas Nil são pretas. Tudo bem. Se o nó é vermelho, então o seu pai é preto. Então, esse 2 aqui, o nó é vermelho e o pai é preto, tá? Um nó vermelho, perdão, o nó vermelho, ele tem que ter 2 filhos pretos, tá? Então, o nó 2 aqui satisfez a condição. Vamos olhar aqui para o 14, tá? Um nó preto, ele pode ter filhos pretos ou vermelhos, tá? Então, o 15 aqui é vermelho e o filho dele aqui, que é Nil, tá? Ele, por definição, é preto. Então, também está batendo. O 7 também está batendo, né? Porque os nós aqui, no caso, são 2 nós vermelhos. Então, está de acordo ainda com a regra 3. Pode ser nó vermelho ou preto. E o 1 também, né?
1 aqui ele tem 2 filhos pretos. Tá? Então nós podemos dizer que essa árvore aqui ela é rubro-negra? Sim ou não? Até agora sim, né? E o caminho, então, ó, caminho, a altura, né, de qualquer nó x para uma folha descendente tem que ter o mesmo número de nó preto. Tem a mesma, né? Se a gente calcular a altura aqui, tem a mesma quantidade de nó preto? Vamos pegar o 11 aqui, vamos pegar do nó raiz. Eu tenho 1, 2, tá? 1, 2. Olhando aqui, fazendo esse caminho aqui agora. Eu coloquei. Vou deixar assim mesmo. Depois eu mostro no outro exemplo, tá? Vou deixar com os nó miúdos aqui aparecendo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos olhar na subárvore da direita aqui. 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Então, todas as propriedades aqui foram respeitadas. Tá? Então, nós podemos dizer que essa árvore aqui é uma árvore rubro-negra. Tá? Se você ficar na dúvida, tá? Quando você estiver avaliando uma árvore, desenha, tá? Os nós mios aqui, ele fica mais fácil aí para você enxergar a altura, né? O black high, né? O número de descendentes pretos. Tá bom? Agora é o seguinte, tá? Essa árvore aqui, nós vamos fazer uma modificação nela. Nós vamos inserir mais um elemento nela. Então é uma árvore que ela tá bonitinha aqui, tá? É uma árvore rubro-negra, tudo certinho, e agora a gente vai inserir mais um elemento. Inserimos aqui o 4 e se torna filho do 5. Tá? O que aconteceu aqui agora? Agora um nó vermelho tem um pai vermelho, né? Exatamente. O 5, né, tem um filho vermelho e o 4, que é vermelho, também tem um pai vermelho. E aqui nós temos como corrigir isso aqui? A princípio, sim. Como que a gente vê, analisa se é fácil de resolver isso aqui? A gente analisa sempre o tio. Tá? Começa pelo tio. Então, assim, o tio do 4, que é o 8 aqui, ele também é um nó vermelho. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer com que o 5 e o 8 mudem para preto e o 7 aqui para vermelho. Tá? Então, esse é o caso mais fácil de resolver. Mudamos. Então, esse problema aqui está resolvido. Um nó preto pode ter filho vermelho ou preto. Esse nó preto aqui pode ter 2 filhos pretos, sem problema nenhum. E o 7, que é vermelho, tem 2 filhos pretos. Mas nós temos um conflito ainda do 2 e do 7. Por quê? O 2, que é um nó vermelho, tem um filho vermelho, e o 7, que é um filho vermelho, tem um pai vermelho. Tá? A gente precisa resolver. Agora é o seguinte, lembra da lógica da gente sempre olhar assim, quando esse nó aqui, né, que gerou um conflito, a gente tem sempre que olhar para o tio, tá? O tio desse nó aqui. Quem que é o tio dele? É o 14. Tá? E agora nós temos um problema, porque o 14 ele não é vermelho, ele é preto. Então a gente não poderia trocar aqui, ó, né, as cores. Tá? O que a gente tem que fazer então nesse caso aqui? Nós podemos fazer uma rotação à esquerda aqui, ó, tá, para resolver esse conflito. Tá? Então fazemos uma rotação à esquerda, ou seja, o 7 vai ocupar o lugar do 2 e o 2, né, vai descer aqui e o 1 vai continuar sendo filho do 2. Geramos essa árvore aqui, ó. Certo?
Entenderam? Sim, sim. Tá? Lembrando a regra lá da rotação à esquerda, tá? O filho, né? Ó, o 7 ele subiu, levou o 8, tá? Isso que foi feito aqui. E o 1 aqui, ó. Ops, deixa eu voltar aqui. Tá? O 1 aqui continua sendo filho do 2. Tá? Só que ele herdou também o 5. Tá? Ele herdou o 5 também. Tá? Então essa é a rotação à esquerda, a rotação simples à esquerda. Bom, o que aconteceu agora? Né? A gente ainda continua com um conflito, tá? Entre o 2 e o 7. Tá? Ah, o tio aqui, né, o tio, né, o tio do 7, que é o 14, tá? Que era o 14, né? Agora não é mais, né? Então agora ele não é mais o tio, né? Nós resolvemos aquele conflito lá. Mas mesmo assim nós temos um outro conflito aqui entre o 2 e o 7. Tá? Como que a gente pode resolver esse conflito aqui? Nós podemos mudar o 7 para preto e o 11 para vermelho. Olha lá. Então mudamos o 7 para preto e o 11 para vermelho. A gente conseguiu resolver uns problemas aqui, né? Porque o nó preto ele pode ter um filho vermelho ou preto, né? O nó vermelho tem que ter 2 filhos preto, tá? Então resolvemos aqui alguns problemas. A questão agora é que nós temos que calcular a altura das subárvores, tá? Ou seja, o número de descendentes, tá? Quantos descendentes pretos tem aqui? Tá? Aqui eu tenho 1, 2 e 3. Tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui eu tenho 1 e 2. Tá? Então já quebrou aqui. Tá? Então números de descendentes aqui quebrou. Aquela altura, aquela propriedade da altura preta foi violada. O que nós podemos fazer para resolver isso aqui? Nós podemos rotacionar aqui, ó, em cima do nó raiz, tá? Que é onde a gente vê a quantidade de nós pretos aqui que foi violada. E aí a gente tem o quê? Essa árvore aqui. Tá? Ó. Fizemos uma rotação à direita. Tá? E aí o que nós temos aqui? O 7, né, que passou a ser o nó raiz. Ele tem 2 filhos vermelhos. Tá? Poderia ser vermelho ou preto, tanto faz. Tá? O 2 aqui, que é vermelho, tem 2 filhos pretos. Tá? O 11 também tem 2 filhos pretos. E aqui os nós pretos, eles podem ter filhos vermelhos ou pretos. Mas aí nós temos que calcular para ver se a altura, né, dos nós ainda se mantém. Tá? O número de nós descendentes pretos. Eu tenho aqui 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá? Então, resolvi o problema da altura aqui com essa rotação. E aí, se a gente fizer uma comparação, né, com a árvore original, antes da inserção do 4, o que nós temos? Ó, tá? Olha só a mudança que nós tivemos aqui antes da inserção do 4. Então, nós mudamos a árvore. Olha só que interessante. Ela ficou mais balanceada e respeitou todas as propriedades da árvore rubro-negra. Tá? A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: como decidimos, né, quando nós devemos fazer a coloração ou rotação dos nós? Tá? Como que nós decidimos? Tá? Aí eu faço uma recomendação. Tem um livro do Introdução a Algoritmos do Corme, tá?
ele é um livro muito utilizado lá na disciplina de complexidade de algoritmos, tá? Ele mostra, assim, de uma forma bem sucinta, assim, as regras, tá? Então, esse livro aqui, ó, tá? Introdução a algoritmos, tá? Então, bom, vamos observar aqui a notação gráfica, tá? Então, esse triângulo aqui, ele denota uma subárvore com uma raiz preta, tá? E todas essas subárvores com a raiz preta, ela tem a mesma altura preta, tá bom? Então, isso significa essa notação aqui. Então, vamos olhar aqui o caso 1. O caso 1 é o seguinte. Nós temos o nó raiz é preto, o nó preto tem 2 fios vermelhos, até aqui tudo bem. Mas aqui, ó, o nó A, tá? Ele tem o quê? Um filho vermelho. Tá? Então, o A, que é vermelho, tem um filho vermelho. Tá? O que acontece aqui? Tá? Violou. Tá? Então, a gente precisa resolver esse problema aqui. O que acontece? Aqui eu poderia fazer o quê? Poderia fazer uma rotação ou uma recoloração. Tá? O que é o indicado nesse tipo de caso? Tá? Como que eu sei que eu tenho que fazer uma recoloração dos nós e não uma rotação? Eu tenho que olhar o quê? Para o tio dele. Tá? Tem que olhar aqui para o tio do nó B. Tá? O tio dele é vermelho? É vermelho. Tá? Então a gente faz só a troca de cores. Então, troca aqui, ó. Trocou o A, passou a ser preto, o B passou a ser vermelho, e o D, que era vermelho, passou a ser preto. Tá? Então, eu mantenho a propriedade do nó C aqui, tá? Que não é o nó raiz, tá? Observa que ele faz parte aqui de uma subárvore. O nó vermelho tem 2 filhos pretos, tá? E o nó preto, ele pode ter um filho vermelho ou um filho preto, tá? E a altura das subárvores aqui, ó, elas se mantiveram, tá? Então essa é a ideia. Entenderam essa regra aqui? Então, sempre olhar, tá, para o tio, tá? Para o tio do nó. Vamos ver agora o caso 2, tá? Que já é um caso mais complicado, tá? No caso 2, aqui é o seguinte, o nó B aqui, tá? Que está em conflito aqui com A, que ele é vermelho, o tio dele não é vermelho, o tio dele é preto, tá? Então o tio de B é preto. Nesse caso, o que tem que ser feito? Você tem que fazer uma rotação à esquerda em cima do nó A, em cima do pai de B. Tá? Então você faz uma rotação à esquerda e gera esse caso aqui, ó. Tá? Transformamos aqui no caso 3, que nós já vamos ver daqui a pouco. Tá? Então fazemos uma rotação. Tá? Resolveu o problema? Não, ainda não resolveu o problema. Esse aqui é um passo intermediário. Tá? Como que nós vamos resolver agora esse conflito aqui? Nós vamos fazer o quê? Uma rotação à direita. Tá? O que nós fazemos com a rotação à direita? Nós subimos o B, passa para o lugar do C, o C desce, o B continua sendo filho do A. Tá? Faço a rotação, então, em cima do C. E aí, depois de fazer as rotações, eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer a recoloração dos nós. Por quê? Né? Quando o B passa a ser nó raiz aqui, ele continua infringindo 2 regras. Primeiro, que o A ainda continua vermelho, tá? E o nó raiz, aqui, dessa subárvore, ele tem que passar a ser preto. Então a gente faz a recoloração. O B a gente pinta ele de preto, e ele tem 2 filhos vermelhos aqui, e os filhos vermelhos têm filhos pretos. E a árvore ficou perfeitamente balanceada aqui. Certo? Eu sei que é muita regra para lembrar, tá, pessoal? Então, Sim. vai valer a pena fazer aí, tem os exercícios aí para serem feitos, tá? Que eu vou publicar lá
vou publicar junto com os slides, tá? Então faça os exercícios, tá? Se você tiver em dúvida aí com relação às rotações, que eu imagino que estejam, de novo, tá? Olhem lá, revejam a aula lá das árvores AVL, tá? E vocês imaginam como é fácil implementar, né? Uma árvore rubro-negra, tá? Então, além de você se preocupar com as rotações, ainda você tem que preocupar com todas as regras, né? De coloração. Então, vamos fazer aqui um exercício junto, né? Aliás, vamos fazer um exercício junto não, tá? Eu vou pedir aí para vocês fazer esse exercício aí agora, sozinhos, tá? Com esses valores aqui, tá? 21, 32, 64, 75 e 15, tá? E aí, se você pode fazer isso aí no caderno mesmo, tá? Só não precisa fazer isso no Word não, tá? Mas aí depois, né, se você quiser levar isso pro Word para ficar com a coloração certinha, fica bom também, tá? Mas se você estiver fazendo aí usando lápis e papel, você pode denotar os nós vermelhos com círculos duplos, tá? Então eu vou deixar vocês quebrarem um pouco a cabeça aqui, tá? São poucos elementos, tá? Eles estão inseridos aqui em uma ordem aqui. Pela ordem que eles estão aqui aparecendo, eles não vão gerar uma árvore degenerada, mas vai gerar uma árvore desbalanceada, tá? Só de olhar aqui, porque você tem aqui uma sequência, tá, de números em ordem ascendente aqui, né? 21, 32, 64, 75 e depois o 15, tá? Então, gera então essa árvore aqui e no final dela, ela tem que ser uma árvore rubro-negra. Tudo bem? Para não ficar muito longo aqui o vídeo, eu vou encerrar aqui a gravação.